Minha família me abandonou a 220 milhas de casa para eu esfriar a cabeça depois que meu irmão dourado ficou aos beijos com a minha namorada. Eles acharam que eu voltaria rastejando, mas eu construí uma vida melhor sem eles, e agora estão furiosos porque eu me recuso a salvá-los das consequências que eles próprios escolheram. Ei, Reddit, minha família sempre decidiu qual era o meu valor e eu finalmente parei de entrar nesse jogo. Eu fui embora, construí uma vida que realmente combina comigo e achei que isso seria o fim, mas não foi. Antes de tudo isso explodir, foi assim que tudo realmente começou. Meu nome é Forrest, tenho 32 anos, trabalho como técnico sênior de manutenção para uma empresa regional de logística. Eu conserto sistemas quebrados para viver, o que é apropriado, porque esse sempre foi o meu papel na família desde que me lembro. Eu sou o filho mais novo, o útil, o cara que é chamado quando algo para de funcionar e esquecido no segundo em que tudo volta ao normal. Meus pais são Skylar e Walter, eles moram na mesma casa em que eu cresci, e aquele lugar só continua funcionando porque sou eu quem o mantém. Eu troco o aquecedor de água quando ele quebra, conserto a fiação quando as tomadas param de funcionar, cuido dos formulários de seguro, da papelada de impostos, das contas online e de qualquer coisa que envolva uma senha que eles esqueceram. Nada disso é agradecido, é tratado como respirar. Se algum dia eu não aparecesse, isso seria um problema, mas como eu sempre apareço, é simplesmente esperado. Aí tem meu irmão mais velho, Duke, ele tem 36 anos e trabalha em algum emprego corporativo que envolve chamadas de conferência, palavras da moda e sapatos caros. Eu não saberia dizer exatamente o que ele faz, e nem ele saberia se você perguntasse por tempo suficiente, mas segundo Skylar, Duke está indo longe, segundo Walter, Duke pensa grande, e segundo os dois, Duke é o bem-sucedido da família. Aqui está a parte que eles não mencionam, Duke me liga toda vez que algo real precisa ser resolvido. O carro dele quebra, eu vou buscar, o apartamento dele alaga, eu resolvo com o proprietário. Ele precisou de ajuda para otimizar as finanças, o que significou que eu passei um fim de semana inteiro organizando a bagunça de contas e dívidas dele. Ele me agradece com um tapinha no ombro e depois volta imediatamente a ser a estrela da família. Skylar trata minhas habilidades como tarefas domésticas, enquanto o cargo de Duke, seja qual for naquele ano, é tratado como prova de genialidade. Ela me vê trocar uma bomba ou refazer um painel elétrico e diz que eu sou tão bom com as mãos, como se fosse um truque fofo. Duke fala por 5 minutos sobre crescimento trimestral e, de repente, ela está dizendo aos parentes que ele é um líder nato. Walter não discute, ele apenas concorda com a cabeça. Ele nunca a corrige, nunca aponta que um filho constrói e conserta coisas reais enquanto o outro apenas fala sobre elas. Ele reforça isso silenciosamente, pede conselhos ao Duke sobre coisas que Duke não entende e depois pede para mim simplesmente cuidar disso no final. A única coisa na minha vida que era totalmente minha era o meu carro, um Mustang Fastback do final dos anos 60. Eu o comprei só a carcaça e passei 2 anos reconstruindo tudo depois do trabalho e nos fins de semana. Cada centavo que eu economizava ia para ele. Eu não tive pressa, não cortei caminhos, aprendi o que não sabia e consertei o que quebrei ao longo do processo. Quando finalmente saiu da minha garagem andando com a própria força, não era apenas um carro, era a prova de que eu podia pegar algo negligenciado e torná-lo sólido de novo. Duke percebeu isso e começou a fazer comentários que eram metade piada, metade teste, coisas como que aquele carro merecia um palco maior ou que uma máquina daquelas deveria pertencer a alguém que representasse sucesso. Skylar ria todas as vezes, aquele tipo de riso que diz que ela concorda, mas não quer dizer em voz alta. Walter não ria, mas também não cortava. No começo eu ignorei. Vitória não costumava ser assim. Estávamos juntos havia alguns anos e ela sempre dizia que gostava do fato de eu ser autossuficiente, de não precisar de permissão ou aplausos para fazer as coisas. Ela gostava do carro porque fui eu que o construí, não por causa da aparência, ou pelo menos era isso que dizia. Então algo mudou, devagar, mas de forma clara. Ela começou a usar as expressões da Skylar, disse que eu deveria mirar mais alto em vez de apenas ser bom no que faço, começou a falar do estilo de vida do Duke como se fosse um modelo. Ela não me insultava diretamente, era mais como se estivesse comparando em silêncio, e eu sempre saía como que ficava quem. Quando mencionei que estava me sentindo estranho com isso, ela disse que eu estava sendo defensivo, que estava projetando, que Duke só tinha ambição e que eu não deveria levar para o lado pessoal. Eu comecei a confiar menos nos meus instintos, o que, olhando agora, era exatamente o objetivo. A armadilha veio disfarçada de boa notícia. Duke anunciou que tinha conseguido uma grande promoção, Skylar agiu como se ele tivesse sido eleito para algum cargo público, Walter encheu de elogios, e em poucos minutos, Skylar decidiu que a família precisava comemorar de verdade. Não seria jantar nem drinks, mas um fim de semana inteiro na antiga cabana de montanha do meu avô. Nós a tínhamos usado uma vez, anos atrás, depois que ele morreu, e depois deixamos o lugar parado. Ficava a 220 milhas da casa dos meus pais, e os últimos 15 quilômetros eram de estrada de terra. Depois que você se comprometia com aquela viagem, não havia volta.
A escritura acabou ficando no nome dos meus pais depois que o inventário ficou complicado, então eles tratavam a cabana como se fosse deles, mesmo ainda parecendo ser dele. Eu disse que não estava no clima, que tinha trabalho, tinha coisas para fazer, falei algo sobre o mau timing. Vitória insistiu com força, muito mais do que jamais tinha insistido em algo relacionado à minha família. Disse que seria bom para nós, disse que eu precisava demonstrar apoio, disse que minha atitude era exatamente o que as pessoas queriam dizer quando falavam que eu estava me segurando. Sklar entrou logo depois, chamou de tempo de união, chamou de importante, disse que Duke merecia. Walter apenas disse que era só um fim de semana. Cada parte de mim dizia que aquilo não era sobre comemoração, parecia ensaiado, como se peças estivessem sendo movidas para o lugar. Mesmo assim eu fui, e esse foi o meu primeiro erro. Nós nos encontramos na casa dos meus pais bem cedo de manhã. Eu cheguei com minha caminhonete, com o Mustang preso em um reboque de carros emprestado atrás dela, e soube imediatamente como aquilo iria acontecer. A garagem já estava meio bloqueada pelo SUV, carregado de forma organizada com malas pessoais, caixas térmicas e comida. Todo o resto, ferramentas, combustível extra, equipamentos de reserva, as coisas pesadas, estava empilhado de lado. Sklar olhou para minha caminhonete e disse que a gente simplesmente colocaria o resto nela, sem pergunta, sem pausa. Quando finalmente partimos, minha caminhonete estava abarrotada de lenha, galões de gasolina, caixas de ferramentas e tudo que fosse volumoso ou inconveniente. O SUV saiu primeiro. Duke estava no banco do passageiro da frente, Vitória atrás dele, Sklar dirigindo, Walter no banco da frente como um copiloto. Eles já estavam rindo de alguma coisa antes mesmo de pegarmos a estrada principal. Na primeira parada, eu me aproximei enquanto eles pegavam lanches. Duke estava no meio de uma história sobre alguma reunião que ele tinha conduzido, jogando palavras que soavam importantes, mas que na prática não diziam nada. Sklar pendia de cada frase, Walter concordava com a cabeça como se estivesse assistindo a uma palestra. Tentei acrescentar algo simples, perguntei a que horas pretendíamos chegar para eu poder planejar a montagem ainda com luz do dia. Duke falou por cima de mim sem perder o ritmo. Vitória riu da frase seguinte dele como se fosse ensaiado. Na parada seguinte, Duke se apoiou no SUV e começou a explicar a Walter como liderança era sobre presença. Vitória imitou a postura dele, a mesma inclinação, os mesmos braços cruzados. Ela repetiu uma das frases dele, como se estivesse experimentando. Quando olhou para mim, não foi um olhar de irritação, foi pior, foi aquele olhar que as pessoas dão quando acham que você é lento para acompanhar. Fiz um comentário pequeno, nada confrontacional, apenas disse que parecia que eu estava dirigindo o caminhão de mudança enquanto todo mundo estava de férias. Sklar sorriu de forma tensa e disse que eu estava sendo sensível. Vitória disse que eu estava lendo demais as coisas e que devia relaxar. A cabana era pior do que o anunciado. Eu encostei o reboque em um ponto plano perto das árvores e deixei o Mustang preso para a noite, não fazia sentido arriscar no cascalho no escuro. O lugar ficava fundo entre as árvores e era óbvio que ninguém aparecia ali havia um bom tempo. O gerador não pegava, o telhado tinha um vazamento lento perto do canto dos fundos, a pilha de lenha estava completamente encharcada. Era o tipo de situação em que você ou conserta tudo rápido ou passa o fim de semana com frio e no escuro. Sklar deu uma olhada ao redor e suspirou, como se aquilo fosse um inconveniente pessoal. Depois se virou para mim, Forrest, você é bom nessas coisas, disse, ligue as luzes para podermos começar a comemorar. Duke já tinha tirado o casaco e subido no deck. Walter o seguiu com uma bebida na mão. Vitória entregou um copo a Duke e se sentou ao lado dele, joelhos voltados para ele, as costas viradas para mim. Abri a carcaça do gerador e comecei a checar as conexões. A linha de combustível estava rachada. Eu disse em voz alta, mas para que eles soubessem que não seria um conserto rápido. Sklar dispensou com a mão, faça o que você faz. Rick apareceu cerca de meia hora depois. Ele era um amigo da família, eu o tinha encontrado algumas vezes ao longo dos anos, voz alta, sorriso permanente, o tipo de cara que sempre dava um jeito de se enfiar nas situações. Ele chegou em um SUV impecável e foi direto até Duke, como se fossem velhos colegas. Rick deu um tapa nas costas de Duke e o parabenizou pela promoção, perguntou sobre o trabalho, o cargo, o futuro. Duke absorveu tudo. Rick virou para mim uma vez, olhou para o gerador aberto e disse, ainda bem que temos um cara para essas coisas. Ele riu, Sklar riu junto. Consegui ligar o gerador pouco antes do pôr do sol. As luzes piscaram e o aquecimento entrou. Ninguém agradeceu. Duke ergueu o copo em direção à cabana, como se ela tivesse se consertado sozinha. Enquanto eu trabalhava no remendo do telhado, Rick se apoiou no corrimão com Duke e começou a falar sobre como algumas pessoas nasceram para gerenciar e outras para executar. Ele não disse meu nome, mas não precisava. Vitória ficou colada ao lado de Duke, rindo de coisas que não tinham graça, concordando com a cabeça como se já fizesse parte do mundo dele.
Quando finalmente me sentei, Sklar me perguntou se eu podia dar uma olhada no aquecedor de água em seguida, não se eu queria, mas quando. Foi aí que tudo fez sentido, que aquilo não era apenas desrespeito, era um padrão. Sendo imposto em tempo real do que estava sendo elevado, eu estava sendo posicionado, e todo mundo agia como se isso fosse normal. No jantar, Duke se levantou com o copo antes mesmo de alguém começar a comer. Eu só queria dizer uma coisa rapidinho, ele disse, já sorrindo. Este ano foi sobre crescimento para mim, sobre entrar em uma nova fase. Você chega a um ponto em que para de se diminuir e começa a se cercar de pessoas que estão no mesmo nível. Sklar sorriu radiante, esse é o meu garoto. Duke continuou, não é sobre títulos, é sobre impulso, sobre saber quando é hora de dar um passo à frente. Rick foi o primeiro a bater palmas, alto, é assim que os vencedores pensam. Walter assentiu devagar, faz sentido. Sklar entrou logo em seguida, como se estivesse esperando a deixa. Estamos tão orgulhosos de você, Duke, você sempre soube para onde estava indo. Então ela se virou para mim, Forrest, você também é talentoso, mas às vezes fica travado. Eu não disse nada e ela continuou. Você coloca todo esse tempo naquele carro, e para quê? Você não precisa disso. Duke, o trabalho dele depende de imagem agora. Eu coloquei o garfo na mesa. Aquele carro não é uma jaqueta que se passa de mão em mão. Walter levantou a mão, vamos ser práticos. Duke está em um mundo diferente. Você não precisa de um carro clássico para fazer trabalho de manutenção. Duke se recostou na cadeira. Ninguém está dizendo que é pessoal, é só lógico. Vitória assentiu. Você meio que está parado, Forrest, está na mesma pista há anos. Aquele carro é como se você estivesse se escondendo nele. Olhei para ela, escondendo de quê? Ela deu de ombros, de seguir em frente. Rick riu, cara, quando eu subi de nível, larguei vários hobbies, é assim que funciona. Sklar sorriu para Rick como se ele tivesse dito algo sábio. Exatamente, todo mundo tem um papel. Eu comi e deixei eles falarem. Alguns minutos depois, Vitória se levantou. Banheiro, ela disse, deixando o celular em cima da pia, com a tela para cima, perto demais da borda. Ele vibrou 2 vezes em rápida sucessão. Um aviso apareceu na tela bloqueada antes de apagar de novo. Fim de semana na cabana, Duke, ele ainda está totalmente sem noção depois desse fim de semana, o carro já está resolvido, mamãe e papai já concordaram. Logo em seguida, outro aviso entrou. Duke e Vitória estão comigo, não deixe ele estragar tudo antes de domingo. Eu não toquei no telefone, não desbloqueei, apenas o deslizei um pouco para longe da pia, como se estivesse tirando da área de respingos, e coloquei de volta como se nada tivesse acontecido. Quando Vitória voltou, ela sorriu para mim. Você está bem? Está quieto. Estou bem, eu disse. Sklar entrou na conversa, não faça cara feia, estamos só tendo uma conversa honesta. Walter acrescentou que eu sempre levava tudo para o lado pessoal. Duke deu um meio sorriso, decisões grandes fazem ele travar, esse é o jeito dele. Vitória estendeu a mão por baixo da mesa e a apoiou no braço de Duke, sem se preocupar em esconder. Sklar percebeu e sorriu, vocês dois formam uma ótima equipe. Quando me levantei para levar meu prato, Sklar disse que antes de dormir eu podia verificar a pressão da água, tinha parecido estranha mais cedo. Rick acrescentou, está vendo, todo mundo contribui do seu jeito. Eu assenti uma vez e levei o prato até a pia. Antes de deitar, conferi o aquecedor, termostato ruim, conserto simples. Troquei a peça, reacendi a chama piloto e fiquei ouvindo até o queimador pegar de forma limpa. Eles acharam que eu estava quieto porque estava encurralado, porque eu estava juntando as peças alinhadas. O fim de semana, o brinde, o carro, a vitória. Aquilo não era um jantar em família, era uma entrega, e eles já estavam agindo como se estivesse concluída. O galpão dos barcos era o único lugar da propriedade que ainda tinha silêncio, então fui para lá, porque a cabana principal estava cheia de vozes e risadas que não me incluíam e porque Sklar tinha me dito mais cedo para verificar a fiação das luzes do pier pela manhã. Eu não anunciei minha presença. Vi uma linha fina de luz sob a porta do galpão e ouvi risadas, baixas, contidas, como de quem tenta não ser ouvido. A risada do Duque sempre se destacava. Eu deveria ter ido embora, mas não fui, apenas empurrei a porta. Duke tinha Vitória encostada na parede perto da bancada de trabalho, eles não se assustaram, estavam no meio da risada, próximos demais para ver qualquer dúvida sobre o que estava acontecendo. A mão de Duke estava na cintura dela, a cabeça de Vitória inclinada para trás, sorrindo, como se tudo aquilo fosse uma piada interna entre eles. Ela disse, ele é tão confiável que chega a ser impressionante. Duke riu, mas entediante. Não dá para construir uma vida sendo pouco confiável. Eles me notaram um segundo depois. Vitória congelou. Duke não, apenas se endireitou e sorriu devagar, com ar presunçoso, como se eu tivesse entrado em algo que ele já tinha decidido que eu acabaria vendo.
Bem, ele disse, acho que já passamos da fase de fingir. Olhei para os dois. Vitória abriu a boca e depois fechou. Duke deu meio passo à frente, casual, confiante. Forrest, ele disse, eu não planejava fazer isso aqui, mas tanto faz, a vida não é justa, ela é estruturada, existem níveis. Eu não disse nada e ele continuou. Algumas pessoas constroem coisas, algumas movem coisas e algumas dominam o ambiente. Vitória quer mais do que modo manutenção. Vitória assentiu rápido. Não foi isso que eu quis dizer, mas eu quero crescimento. Duke gesticulou em direção à cabana. Essa é a diferença. Eu ofereço impulso, você oferece estabilidade. Estabilidade é boa até você perceber que é só estagnação com uma embalagem melhor. Eu deixei ele falar. Ele olhou de volta para a Vitória e acrescentou, e aquele Mustang, vamos lá, um carro daqueles deveria ser dirigido por alguém que combine com a imagem, não por alguém se escondendo atrás de uma caixa de ferramentas. Eu finalmente falei, você quer dizer alguém que não o construiu? Ele sorriu ainda mais, alguém que saiba como explorá-lo. Tábuas rangeram no pier atrás de mim e uma voz chamou o nome de Duke, afiada e impaciente, Skillar. Ela apareceu na porta e parou abruptamente, como se tivesse entrado em algo que não queria admitir que esperava. Walter veio atrás mais devagar, atraído pelas vozes elevadas. Os olhos de Skillar passaram de Duke para Vitória e depois se fixaram em mim, irritados, não chocados, como se eu tivesse interrompido um plano que deveria ter sido mais limpo. Ela olhou a cena uma vez e suspirou. Eu estava me perguntando quando isso viria à tona. Vitória se aproximou ainda mais de Duke. Skillar nem olhou para ela, olhou direto para mim. Forrest, ela disse, não torne isso mais difícil do que precisa ser. Eu ri. Uma vez, não alto, só o suficiente para quebrar o ar. Difícil para quem? Para todo mundo? Ela retrucou, você sempre faz isso, transforma tudo em drama. Duke cruzou os braços, ninguém está te atacando, estamos só sendo honestos. Walter pigarreou e disse que eu sempre tive dificuldade com mudanças, filho, isso é só a realidade alcançando você. Eu olhei para ele e perguntei, você sabia? Ele hesitou. Skillar respondeu por ele, não queríamos te chatear antes de tudo estar resolvido. Resolvido? Eu repeti. Skillar cruzou os braços. Vitória fez a escolha dela. Duke conquistou a posição dele e você. Ela fez uma pausa, como se escolhesse as palavras com cuidado. Precisa parar de ser egoísta. Vitória finalmente falou. Forrest, eu não quis te machucar, mas não posso continuar pequena só para te deixar confortável. Duke riu baixo. Está vendo, isso é crescimento. Balancei a cabeça. Vocês planejaram isso. Duke não negou. Nós organizamos. Tem diferença. Skillar deu um passo à frente. Já conversamos sobre o lado prático das coisas. O carro, o seguro, a papelada, faz sentido transferir. Aquilo chamou minha atenção. Transferir para quem? Duke não hesitou. Para mim. Olhei para Skillar. Vocês discutiram minha propriedade sem mim? Ela fez um gesto com a mão como se eu estivesse sendo infantil. Não seja dramático. É só uma assinatura, uma formalidade. Walter assentiu tentando soar razoável. Podemos fazer isso direitinho. Você assina o documento, a gente reconhece firma na cidade. Duke assume a responsabilidade daqui para frente. Então vocês precisam da minha assinatura, eu disse. A boca de Skillar se contraiu. Precisamos que você pare de agir como se tudo fosse seu. Duke sorriu, já parecendo entediado. Não é roubo se você concordar. Essa é a parte em que você prova que consegue ser adulto. Vitória observava meu rosto como se esperasse que eu explodisse. Eu não explodi, só fiquei ali parado. O silêncio começou a ficar desconfortável. Skillar mudou o peso do corpo. Duke parou de sorrir. Walter olhava de um para o outro. Diz alguma coisa, Skillar disse. O que você quer que eu diga? Eu perguntei. Que você entende, ela disse, que está disposto a seguir em frente. Duke acrescentou, é assim que adultos resolvem as coisas. Eu assenti uma vez, entendi. O alívio foi imediato. Skillar soltou o ar, Walter relaxou, Duke voltou a sorrir satisfeito. Vitória segurou a mão de Duke. Skillar bateu palmas, ótimo, eu sabia que você ia mudar de ideia, você sempre foi o mais razoável. Eles se viraram para sair como se a conversa tivesse acabado. O que nenhum deles percebeu foi que eu não tinha concordado com nada. Eu também não discuti, apenas parei de participar, e isso os deixou mais inquietos do que qualquer briga deixaria. Eu não dormi muito, não porque estivesse chateado, mas porque não havia mais nada a dizer. Acordei com silêncio, não o silêncio normal do começo da manhã, mas aquele tipo que já parece errado de imediato. Nenhuma voz, nenhuma porta, nenhum passo no deck, apenas o vento passando pelas árvores e o rangido baixo da cabana se acomodando. Sentei na cama e conferi a hora, tarde demais para todos ainda estarem dormindo. Duke sempre acordava cedo quando queria parecer produtivo, Skillar nunca perdia a chance de estar por perto. Algo estava errado.
Peguei meu celular, sem sinal, igual à noite anterior. Saí para fora. O SUV tinha sumido, o reboque tinha sumido, o Mustang tinha sumido. Por um segundo eu só fiquei ali, descalço sobre as tábuas frias, olhando para o espaço vazio onde meu carro tinha estado. Nenhuma marca de pneu que fizesse sentido, apenas 2 rastros limpos onde as rodas do reboque tinham cortado a terra e desaparecido pela estrada. Fui até minha caminhonete, o capô estava destravado, a tampa do distribuidor tinha sumido. Aquilo nem chegou a me surpreender. Conferi a cabana de novo, mais devagar dessa vez, ninguém dentro. As camas estavam sem roupa, as bolsas pessoais tinham desaparecido, os armários rearrumados, como se eles tivessem feito as malas em silêncio enquanto eu dormia. Sobre a mesa da cozinha havia uma folha de papel dobrada, colocada bem no centro como se fosse importante. Abri. Forrest, você precisava de espaço para esfriar a cabeça, pensar sobre como tem agido. E sobre como ser um jogador de equipe. Entraremos em contato quando as coisas se acalmarem. Walter. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma explicação, nenhuma menção ao carro, apenas instruções. Dobrei o papel uma vez e coloquei de volta sobre a mesa. A raiva veio rápido, não explosiva, mas afiada e limpa. Meu peito apertou, minha mandíbula travou. Andei pelo cômodo uma vez, depois outra. Pensei no sorriso presunçoso do Duque, no tom da Esquilar, no Walter assinando o nome como se aquilo fosse algum plano educativo. Então passou, não porque eu tenha me acalmado à força, simplesmente se apagou. Ficou quieto de novo, muito quieto. Nenhum chefe gritando, nenhum telefone vibrando, ninguém pedindo para eu me explicar ou suavizar o tom ou pensar em como outra pessoa se sentia. Conferi a despensa, havia comida, coisas básicas, o suficiente para alguns dias. Eles não queriam que eu morresse, queriam uma reação, e não conseguiram. Encontrei uma cafeteira antiga em um dos armários e enchi na pia, a pressão da água estava normal. Coloquei no fogão e acendi o queimador. Enquanto esquentava, abri uma janela e deixei o ar circular pela cabana. Sentei à mesa e bebi o café ainda quente, algo que quase nunca acontecia lá em casa. Depois disso caminhei pela propriedade. A terra era maior do que parecia à vista do deck, árvores espaçadas o bastante para se enxergar através delas, mas densas o suficiente para bloquear o som. Havia uma trilha descendo em direção à água e outra subindo em direção a uma crista. Nos fundos, além de uma linha de arbustos, encontrei o galpão. Eu lembrava que havia um galpão em algum lugar ali atrás, porque era onde o vovô guardava as coisas que ninguém deveria mexer. Estava pior do que eu lembrava, dobradiças enferrujadas, a porta meio engolida por trepadeiras, parecia não ser tocado havia anos. Eu ainda não abri aquilo, apenas registrei a existência e continuei andando, sem pressa. O dia passou devagar, mas não de um jeito ruim. Consertei uma dobradiça na porta dos fundos que rangia desde que chegamos, rachei um pouco de lenha com um machado que encontrei perto da varanda, limpei a fogueira e empilhei gravetos do jeito que meu avô me ensinou. Cozinhei algo simples e comi sentado, não em pé encostado na bancada, não correndo entre ligações. No fim da tarde o céu escureceu, o vento aumentou e uma tempestade chegou, constante e pesada. Fiquei dentro da cabana observando a chuva bater nas janelas, sem pensar no que eu deveria estar fazendo depois. À noite acendi uma fogueira, fiquei ali ouvindo o estalo da lenha, vendo as faíscas subirem e morrerem, e senti algo que não sentia havia muito tempo, calma. Não era alívio, não era entorpecimento, era calma de verdade. Ninguém precisava de nada de mim, ninguém me comparava com outra pessoa, ninguém falava por cima de mim ou me atribuía um papel. Eles achavam que aquilo era um castigo, mas para mim parecia um recomeço. Mais tarde, depois que o fogo virou brasa, voltei lá fora com uma lanterna e caminhei até o galpão de novo. Dessa vez puxei as trepadeiras e forcei a porta a abrir. Poeira e cheiro de óleo me atingiram ao mesmo tempo. Sob uma lona estava o velho caminhão de carroceria plana do meu avô, modelo dos anos 70, painéis enferrujados, pneus murchos, mas sólido onde realmente importava. Eu ainda não toquei nele, apenas fiquei parado olhando por um bom tempo. Voltei para a cabana e dormi melhor do que dormi havia anos. De manhã acordei cedo e comecei a trabalhar, não por desespero, mas porque eu queria. Levei 2 dias para fazer o caminhão andar, dias longos, sem pressa, do tipo em que você trabalha até as mãos ficarem pretas de graxa, lava, e volta porque percebeu que deixou algo passar. Aproveitei o que pude do gerador depois de desmontá-lo de novo para peças, limpei tudo, troquei linhas de combustível, remendei correias rachadas quando não dava para substituir. Na segunda manhã eu já tinha pressão onde antes não havia nada e faísca onde importava. Quando o motor finalmente virou e continuou funcionando, eu não comemorei, não sentei para admirar. Fechei o capô, juntei o que precisava e apontei o caminhão ladeira abaixo. A estrada de saída era estreita e ruim, 15 milhas de terra até encontrar o asfalto. A carroceria sacudiu o caminho inteiro, mas se manteve firme quando cheguei ao pavimento.
Meu telefone voltou à vida de uma vez, chamadas perdidas, mensagens, correios de voz empilhados um sobre o outro. Não abri nenhum. Fiz 2 ligações, uma para registrar o Mustang e o reboque como roubados, tudo com horário registrado, sem margem para discussão, e outra para o número não emergencial do condado sobre minha caminhonete desativada, não por eles, por mim. Dei à atendente o endereço da cabana e disse que meu veículo tinha sido inutilizado e deixado na propriedade. Ela me passou um número de ocorrência e disse que notificariam o proprietário e providenciariam o reboque quando as equipes liberassem a lama da estrada. Depois disso pedi demissão do meu emprego do mesmo jeito que consertava tudo, limpo e definitivo. O chefe era tóxico, a equipe era pior, e eu tinha ficado por hábito, não por lealdade. Não voltei porque não havia nada ali que valesse a pena. Em seguida guardei o telefone no bolso e continuei dirigindo. A cidade ficava em um vale, pequena e gasta daquele jeito que lugares ficam quando as pessoas permanecem porque querem, não porque precisam. Um restaurante, um posto de gasolina, uma loja de ferragens que parecia estar ali desde sempre. As pessoas levantavam a cabeça quando eu passava, os olhos acompanhando o caminhão como se tentassem entender de onde ele tinha surgido. Entrei na primeira oficina que vi, a placa dizia alto do Alfred em tinta desbotada. As portas do box estavam abertas, e lá dentro, um homem perto dos 50 anos estava inclinado sobre um motor a diesel, braços cruzados, maxilar tenso. Ele olhou para cima quando ouviu o caminhão parar em marcha lenta. Você se perdeu? Ele perguntou. Talvez, eu disse, depende se vocês consertam coisas aqui. Ele bufou, eu tento. O que você quer? Apontei para o motor, posso dar uma olhada? Ele me avaliou por um segundo e depois se afastou sem dizer nada. O problema ficou óbvio assim que cheguei perto, tempo de injeção errado combinado com a leitura de um sensor que não fazia sentido. Quem mexeu ali por último perseguiu o sintoma em vez da causa. Abri um painel, ajustei o que precisava e disse para Alfred dar a partida. O motor pegou limpo. Alfred encarou o motor e depois a mim. Quanto tempo você vai ficar na cidade? Não sei, eu disse. Ele limpou as mãos. Quer trabalho? Sim. Você é bom com diesel? Melhor do que a maioria. Ele apontou para uma escada estreita ao longo da parede. Apartamento em cima, vazio, barato. Você começa agora. Foi isso, mudei no mesmo dia. Um quarto, uma cama, uma pia, uma janela dando para a rua. Troquei meu número naquela noite e deixei o telefone antigo em uma gaveta. O trabalho veio constante, caminhões de fazenda, equipamentos de extração de madeira, sedãs velhos mantidos vivos na base da esperança. Ninguém perguntava de onde eu vinha, só perguntavam se eu conseguia consertar o que estava quebrado. Quando eu dizia que sim, acreditavam. Quando eu dizia que não, escutavam. Alfred não ficava em cima, não elogiava, pagava em dia e esperava resultado. Se algo dava errado, a gente consertava e seguia em frente. Na manhã seguinte Alfred enfiou uma prancheta na minha mão, formulários de pagamento, impostos, papelada básica. Escrevi o endereço do apartamento sem pensar. Mais tarde naquela semana usei o mesmo endereço para registrar o caminhão, para poder dirigi-lo legalmente na cidade. Eu não estava tentando ser encontrado, só estava tentando fazer tudo certo. A notícia se espalhou rápido e as pessoas começaram a pedir por mim pelo nome. Alguém chegava e dizia, Alfred falou que o Forrest podia dar uma olhada. Só isso, sem história de fundo, sem explicações. Alfred me ajudou a regularizar o documento do caminhão usando o antigo processo do inventário. O caminhão do vovô tinha ficado lá em cima por anos, esquecido do mesmo jeito que todo o resto. Quando encontramos a papelada certa, foi uma transferência limpa, sem drama familiar. Passei as noites restaurando do jeito certo, novas linhas, chassi reforçado, painéis escurecidos. Ainda não estava bonito, mas estava sólido. 3 meses se passaram sem que eu percebesse. Entrei numa rotina, trabalho, jantar no restaurante da esquina, café de manhã vendo a cidade acordar. Ninguém falava por cima de mim, ninguém pedia para eu ser menor. Alfred observava tudo em silêncio. Uma noite, depois de fecharmos a oficina, ele disse, você veio aqui para desaparecer, né? Sim, eu disse. Você não vai, ele respondeu, você é útil demais. Não discuti. Uma tarde, uma viatura entrou no pátio enquanto eu estava debaixo de um caminhão. O policial se apoiou na porta do box e esperou até eu sair deslizando. Você é o Forrest? Ele perguntou. Sim. Ele assentiu como se já tivesse confirmado. Seu nome apareceu em um relatório. E seu endereço foi atualizado quando você registrou aquele caminhão de carroceria, ele disse. Cidades pequenas não guardam segredos da papelada. Só por curiosidade, você já teve um Mustang? Limpei as mãos, já tive. Ele olhou para as anotações, um cara sofisticado da cidade grande colocou um na valeta a cerca de 10 milhas daqui, tentou fugir a pé, não foi muito longe. Encontrei o olhar dele, não fui eu.
Ele sorriu de leve. Não achei que fosse. O carro está registrado em nome de outra pessoa, mas o seguro já está contestando. O motorista não tinha permissão. Parece confuso, eu disse. É, ele respondeu. A família está fazendo um escândalo. Ele foi embora depois disso e eu voltei ao trabalho. Naquela noite sentei no restaurante e observei o céu ficar laranja atrás das colinas. A garçonete trouxe o meu pedido de sempre sem perguntar. Alguns caras no balcão assentiram com a cabeça quando entrei. Alguém perguntou se eu podia dar uma olhada em um motor de partida no dia seguinte. Eu não me senti triunfante, não me senti amargo, me senti colocado no lugar certo. Eles acharam que tinham me abandonado, mas tudo o que realmente fizeram foi me empurrar para um lugar que precisava exatamente do que eu era. Eles apareceram numa manhã de terça-feira, sem ligação, sem aviso, apenas o SUV da Esquilar entrando no pátio de cascalho como se fosse dono do lugar, seguido por um sedã alugado amassado que parecia um buraco de desistir de vez. Eu estava debaixo de um caminhão quando Alfred bateu na minha bota com o pé. Você tem visita, ele disse, e parecem barulhentos. Deslizei para fora debaixo do elevador e limpei as mãos num pano. Esquilar saiu primeiro, parecia menor do que eu lembrava, mas mais afiada de algum modo, olhos cansados, boca tensa. Walter veio atrás, ombros caídos, movendo-se como se tivesse envelhecido 10 anos em um mês. Duke não estava com eles. Vitória saiu do aluguel por último, não olhou para mim de imediato. Esquilar não perdeu tempo, caminhou direto na minha direção, saltos esmagando o cascalho como pontuação. Aí está você, ela disse, temos tentado falar com você. Mudei de número, eu disse. Walter entrou no meio. Forrest, isso é sério. Esquilar fez um gesto para ele ficar quieto. Seu irmão está em apuros, apuros de verdade, e você é o único que pode consertar isso. Encostei no carrinho de ferramentas. Consertar o quê? Ela puxou uma pasta da bolsa e a bateu no capô de um carro. Papéis se espalharam, cartas do seguro, notificações legais, datas de audiência. Duke sofreu um acidente, ela disse. As coisas foram mal interpretadas. Walter esfregou a testa. A polícia está dizendo que ele pegou o carro sem permissão. Foi porque pegou, eu disse. O rosto de Esquilar se fechou. Não seja esperto. Alfred pigarreou atrás de mim. Querem levar isso para outro lugar? Esquilar o ignorou. Forrest, você precisa dizer que deixou o Duke pegar o Mustang emprestado. Só isso, uma declaração, resolve tudo. Walter assentiu rápido. Salva a carreira dele, o futuro dele, e o seu seguro paga. Esquilar acrescentou. Todo mundo segue em frente. Olhei para Walter. Você quer que eu minta? Walter hesitou. Não é mentir, é reenquadrar. Ri uma vez. Alfred balançou a cabeça e voltou para dentro sem dizer nada. Vitória finalmente deu um passo à frente. Forrest, isso saiu do controle. Duke entrou em pânico. Ele não queria que nada disso acontecesse. Você também não quis, eu disse. Ela se encolheu. Você me deixou lá, você sumiu. Eu acordei sozinho, eu disse. Você me deixou. Esquilar retrucou. Isso não é sobre seus sentimentos. Vitória se apressou. Duke me manipulou. Ele me disse coisas sobre você, sobre o seu futuro, eu acreditei. Você acreditou enquanto dormia com ele, eu disse. Ela engoliu em seco. Eu cometi um erro. Esquilar cortou. Não temos tempo para isso. Peguei uma das cartas e passei os olhos. Recusa do seguro, eu disse. Motorista não autorizado. Walter se inclinou. É por isso que estamos aqui. Devolvi o papel. Eu registrei o roubo na manhã em que saí da cabana. As palavras caíram pesadas. Esquilar me encarou. Você o quê? Liguei assim que cheguei ao asfalto. Eu disse. Fiz o boletim, com horário registrado. O rosto de Walter ficou pálido. Forrest. A voz do Duque veio do SUV atrás deles. Você fez o quê? Ele estava sentado lá dentro o tempo todo. Saiu devagar, mancando levemente, mandíbula tensa, sem confiança, sem sorriso presunçoso. Você me denunciou? Ele perguntou. Você roubou meu carro, eu disse. Esquilar se virou contra mim. Como você pôde fazer isso com o seu próprio irmão? Você me abandonou, eu disse. Você levou a minha propriedade. Você deixou um bilhete mandando eu pensar no meu comportamento. Walter deu um passo à frente. Estávamos tentando te ensinar algo. Você me ensinou, eu disse. Só não o que queria. Duke passou a mão no cabelo. Cara, você sempre faz isso. Leva tudo longe demais. Olhei para ele. Você bateu. Você fugiu. E agora quer que eu limpe tudo. Vitória se aproximou. Forrest, por favor, eu sei que te machuquei, mas isso não precisa destruir todo mundo. Já destruiu, eu disse. A voz de Esquilar subiu. Você deve isso à família. Não, eu disse, eu paguei minha parte por anos. Ela apontou o dedo para mim. Depois de tudo que fizemos por você. Eu a interrompi. Vocês me usaram. O silêncio se estendeu.
Alfred voltou para fora segurando uma prancheta. Acabamos aqui, ele disse com calma, isso é um negócio. Sklar se virou contra ele. Você não sabe nada sobre a nossa família. Eu sei que ele trabalha, Alfred disse, e vocês não. Walter afundou os ombros. Duke encarou o chão. Vitória limpou o rosto com o dorso da mão. Peguei a prancheta. Alfred sentou, virou a página, arrancou uma folha e escreveu um número por extenso no rodapé. Entreguei a Sklar. O que é isso? Ela exigiu. Fatura, eu disse, conserto do gerador, remendo do telhado, aquecedor de água, mão de obra, peças, tarifa de fim de semana. A boca dela se abriu. Você está nos cobrando? Você disse que meu trabalho eram só tarefas domésticas. Eu disse, este é o preço. Walter olhou o papel e suspirou, não podemos pagar isso. Não é meu problema, eu disse. Duke finalmente levantou o olhar. Você está mesmo fazendo isso? Encarei os olhos dele, eu já fiz. A voz de Sklar falhou, você está nos jogando fora. Dei de ombros, vocês já fizeram isso. Alfred abriu a porta da oficina, hora de ir. Eles não discutiram, não dessa vez. Sklar voltou para o SUV rígida. Walter a seguiu. Duke hesitou, depois mancou em direção ao aluguel. Vitória ficou ali um segundo a mais, eu realmente me importei, ela disse baixo. Eu sei, eu disse, só não o suficiente. Ela sentiu uma vez e foi embora. Os motores saíram, o cascalho assentou. Alfred me entregou um café da sala de descanso. Você está bem? Estou, eu disse. Naquela noite fechei mais cedo. Entrei no caminhão e dirigi até o restaurante. O letreiro de neon piscava como sempre. Alguém acenou de dentro quando me viu chegar. Estacionei, desliguei o motor e fiquei ali um segundo. Lá em casa eles auditavam meu valor e me descartavam, aqui as pessoas sabiam meu nome, e isso bastava. Minha namorada perguntou se podíamos fingir que não estávamos juntos naquela noite, disse que haveria homens importantes lá e que ela precisava fazer networking. Eu disse que tudo bem, deixei ela na festa e depois dirigi para casa naquela noite. Redigi o aviso de despejo dela e tomei o carro de volta. Quando ela percebeu, me ligou gritando. Ei, Reddit, minha namorada de 2 anos queria que eu fingisse que não estávamos juntos para que ela parecesse disponível para as pessoas certas, disse que isso era importante para o projeto dela. Eu respeitei a decisão dela e também parei de agir como o sistema de apoio dela. Peguem a pipoca e aproveitem o show de merda. Eu sou o Mike, tenho 28 anos, sou homem. Trabalho como eletricista de linha na Everge. O trabalho paga bem, 75 mil por ano como base, mais horas extras que podem passar de 90 mil se o clima estiver ruim e a rede cair. Também é um trabalho perigoso, do tipo em que você está em cima de um poste, no meio de uma tempestade às 3 da manhã, garantindo que as pessoas possam manter o aquecimento ligado. A Tiffany achou isso legal no começo, ela se gabava para as amigas por namorar um cara que trabalhava com as mãos, que não tinha medo de altura, nem de voltagem, nem de turnos de 12 horas em condições brutais. Isso durou cerca de 6 meses. Depois ela começou a soltar indiretas sobre como eu deveria pensar em gestão, trabalho de escritório, algo com horário normal e gravata. Ela dizia isso de um jeito que parecia preocupação com a minha segurança. Nós nos conhecemos há 2 anos em um restaurante de churrasco em Westport. Ela era garçonete lá, tinha 24 anos, engraçada, esperta, tirava sarro dos clientes baixinho enquanto anotava os pedidos, e eu ouvia da minha mesa. Aquilo me fazia rir, deixei uma gorjeta generosa e meu número. Ela me mandou mensagem naquela noite, fomos comer no dia seguinte e começamos a nos ver depois disso. Naquela época ela estava se matando de trabalhar, turnos da manhã no restaurante, turnos da noite em uma loja no Plaza, mal conseguindo pagar o aluguel de um estúdio em uma parte complicada da cidade. O carro dela era um Honda todo acabado com 200 mil quilômetros, que morria a cada 3 tentativas de dar partida. Eu recebia ligações à meia-noite perguntando se eu podia dar partida, buscá-la, dar uma carona. Eu não me importava, ela estava se esforçando, tentando fazer as coisas darem certo, isso importava para mim. Com 3 meses, o carro dela finalmente morreu de vez, o câmbio quebrou. O orçamento do conserto era mais caro do que o carro valia. Ela desabou chorando no meu caminhão, disse que não sabia como iria chegar ao trabalho. No dia seguinte eu a levei a uma concessionária de usados e ajudei a encontrar um Mazda decente, 12 mil, pouca quilometragem, confiável. Eu adiantei a entrada, $2.000. Ela insistiu em me pagar de volta em parcelas, $50 por semana. Ela realmente pagou nos primeiros 2 meses, depois os pagamentos pararam. Quando perguntei, ela ficou defensiva, disse que o dinheiro estava apertado. Eu deixei pra lá porque as coisas entre nós estavam boas. Estávamos bem. Ela cozinhava quando eu chegava tarde, assistíamos filmes, íamos a jogos do Tiffes, fazíamos viagens de fim de semana para o Lago dos Ozarks. Ela fazia parte dela, se esforçava, era tudo que eu sempre pedi.
No 8º mês ela foi demitida do restaurante. Disse que o gerente era um tarado que a mandou embora porque ela não deixou ele flertar com ela. Eu acreditei. Ela passou 2 semanas procurando outro trabalho, depois disse que precisava de uma pausa, precisava descobrir o que realmente queria fazer. Trabalhava desde os 16 anos, nunca teve tempo de respirar. A pausa virou 1 mês, depois 3. Enquanto isso, eu cobria cada vez mais coisas. Comecei a pagar diretamente a prestação do carro dela, 180 por mês. Depois comecei a pagar a conta do telefone, $70. Depois as compras do mercado, porque ela ficava na minha casa a maior parte do tempo. Depois jantares fora, depois gasolina. A conta foi subindo aos poucos, mas não era um valor absurdo, talvez 700 ou 800 por mês no total. Eu ganhava bem, dava para aguentar. A mudança aconteceu por volta do 14º mês. No começo foi sutil. Ela parou de cozinhar, disse que não estava no clima. Parou de se oferecer para ajudar com qualquer coisa. Parou de falar em candidaturas a emprego. Começou a passar mais tempo nas redes sociais, postando fotos o tempo todo. Ela colocava legendas vagas com frases inspiracionais sobre manifestar seus sonhos e esperar pela sua estação. As amizades dela também começaram a mudar. As garotas com quem trabalhava no restaurante foram substituídas por um novo grupo, mulheres que não trabalhavam, que passavam os dias em cafeterias tirando fotos dos laptops, falando sobre marcas pessoais, criação de conteúdo e construção de impérios. Elas vinham ao meu apartamento, bebiam e passavam horas falando sobre quadros de visualização, energia e como todas estavam prestes a explodir nas redes sociais. A Ariana era líder, tinha 26 anos, nunca teve um emprego na vida, vivia de cartões de crédito e do dinheiro que arrancava dos pais pela culpa. Aparecia com imitações de grife e agia como se comandasse alguma empresa da Fortune 500. Falava sobre estratégia de conteúdo e taxas de engajamento como se fosse uma CEO. Ela me odiava desde o primeiro dia. Eu percebia, ela fazia comentários sutis, perguntava a Tiffany por que ela estava desperdiçando o potencial dela, sugeria que ela podia conseguir alguém melhor. Tiffany ria e desconversava, mas eu via a semente sendo plantada. Eu pegava ela me olhando diferente depois que a Ariana ia embora, como se estivesse reavaliando alguma coisa. Em poucos meses, a Tiffany tinha mudado completamente. A garota que acordava cedo agora dormia até o meio-dia. A que controlava cada centavo agora pedia delivery 2 vezes por dia no meu cartão. A que planejava viagens baratas de fim de semana agora me mandava links de resorts de praia. Então, numa noite, ela falou da festa, algum evento de networking em um bar na cobertura no centro. Disse que a Ariana conhecia o cara que estava organizando, um cara do mercado financeiro chamado Preston. A Tiffany estava empolgada, disse que isso poderia abrir portas, ajudar ela a fazer conexões. Eu disse que iria com ela, ela pareceu feliz com isso. Na noite da festa, estávamos no meu caminhão indo para o centro, ela conferia maquiagem no espelho a cada 30 segundos, tirando selfies. Estacionamos a 2 quarteirões do local, vaga na rua, ela não quis manobrista, disse que era caro demais. Eu me ofereci para pagar, ela disse que não, só estaciona aqui, então eu estacionei. Foi aí que ela virou para mim com aquele olhar e soltou a bomba. Então escuta, preciso te perguntar uma coisa sobre hoje à noite. Esse evento é meio importante para mim, vai ter pessoas muito importantes lá, influenciadores, donos de empresas, pessoas que realmente podem me ajudar a construir algo de verdade. Mantive as mãos no volante, sim, você já me contou. E a questão é que o Preston me convidou especificamente, tipo, me convidou pessoalmente. A Ariana disse que ele anda perguntando de mim e eu só acho que seria melhor eu entrar sozinha, tipo, não como namorada de alguém, só como eu mesma, disponível para fazer networking, disponível. Eu repeti, para networking. Ela disse rápido, para conexões. Se eu entrar ligada a alguém, muda tudo, as pessoas não te levam tão a sério se você faz parte de um casal, elas querem sentir que estão te descobrindo, como se você fosse uma oportunidade nova. Eu olhei para ela, ela não conseguia me encarar. Você quer que eu haja como se não estivéssemos juntos, amor? É só por hoje à noite, você pode entrar depois, separado, a gente só age como amigos, se alguém perguntar não é grande coisa. Eu fiquei ali por um momento, observando ela se mexer nervosa, vendo ela tentar me vender a minha própria humilhação, e algo simplesmente encaixou, tudo ficou claro. Sim, tudo bem, eu disse. Sem problema. Ela piscou, sério? Sério, você definitivamente deveria entrar sozinha, eu quero que você consiga exatamente o que está procurando hoje à noite. Ela sorriu, aliviada, obrigada, você é o melhor. Te mando mensagem depois. Ela beijou minha bochecha, conferiu o batom mais uma vez, saiu do caminhão e caminhou em direção ao local. Eu esperei até ela desaparecer na esquina, então liguei o motor e dirigi para casa. Eu não entrei, isso nunca ia acontecer.
Em vez disso, fiquei sentado no caminhão por 10 minutos, passando por diferentes cenários. Eu poderia entrar lá, fazer uma cena, envergonhá-la na frente dos novos contatos de networking dela, puxá-la para fora e resolver tudo ali mesmo na calçada. Parte de mim queria isso, parte de mim queria que ela sentisse, nem que fosse um pouco, o que ela tinha acabado de me fazer sentir. Mas isso me faria parecer louco, daria a ela a chance de distorcer tudo. Ele invadiu meu evento, ele é controlador, ele não me deixa ter minha própria carreira. A Ariana apoiaria ela e eu seria o vilão. Não, melhor deixar ela ter exatamente o que pediu, deixar ela fazer networking, deixar ela ver o que acontece quando a rede de segurança desaparece. Dirigi de volta para o apartamento e comecei a fazer ligações. A primeira foi para o Damon, meu melhor amigo desde o ensino médio. Ele atendeu no segundo toque. E aí, você está ocupado assistindo ao jogo? Não, por quê? Preciso da sua opinião sobre uma coisa. Contei o que aconteceu, silêncio na linha. Depois, você está brincando comigo? Falando sério. Onde você está agora? Em casa. Ela está na festa? Está. Eu fui embora. Bom. Mais silêncio, eu consegui ouvir ele pensando. O que você vai fazer? Ainda não decidi, provavelmente terminar. O nome dela não está em nada, o contrato do aluguel está só no meu nome, os carros estão no meu nome, eu venho pagando tudo há meses. Quanto estamos falando por mês? Talvez 800 ou 900, telefone, prestação do carro, mercado, gasolina, coisas aleatórias, tudo soma. O Damon assobiou. E ela te pediu para ficar invisível? É isso, cara. Você tem que agir agora, hoje à noite, antes que ela invente alguma história. Você sabe como isso funciona. Ele estava certo, eu já tinha visto isso acontecer com outros caras. O que você acha que eu devo fazer? Olhei ao redor do apartamento, 2 anos financiando a vida de outra pessoa enquanto ela procurava meu substituto. Certo, eu disse, vou fazer isso, mas preciso de apoio. Ainda não, mas talvez eu precise que você fique aqui em alguns dias, se ela não quiser sair. O Damon riu, diga menos, eu levo a buzina de ar. Desligamos. Liguei para o escritório da administração do prédio, primeiro expliquei a situação para a gerente do imóvel, ela já tinha lidado com isso antes, me disse o que eles precisavam da parte deles. Como a Tiffany não estava no contrato, ela disse que o caminho mais limpo era um aviso por escrito de 30 dias. Depois disso, se ela não saísse por conta própria, eu poderia entrar com pedido de retirada pelos tribunais. Abri meu laptop e redigi o aviso, mantive direto e claro. Esta carta serve como notificação oficial de que sua permissão para ocupar esta residência está encerrada. Você é obrigada a desocupar o imóvel dentro de 30 dias a partir da data abaixo e remover todos os pertences pessoais. Imprimi 2 cópias, datei e assinei, uma para ela, uma para meus registros. Depois conferi o registro do veículo online, o carro estava no meu nome, o financiamento estava no meu nome, o seguro no meu nome, legalmente minha propriedade. Eu tinha a chave reserva, simples assim. Quando a Tiffany ligou, já era quase meia-noite, deixei tocar. Ela ligou de novo, recusei. Na terceira vez atendi. Onde você está? Ela soava irritada. Em casa. Por que você não entrou? Eu estava te esperando. Mudei de ideia. Como assim mudou de ideia? Eu fiquei te mandando mensagem, como eu vou voltar para casa? Aplicativo de carona, Uber. Pede ajuda a um dos seus contatos de networking, Mike. Que diabos, meu telefone está quase sem bateria. Vem me buscar. Não posso te ajudar hoje à noite. Isso é tão imaturo. Você vai mesmo me deixar no centro da cidade? Você quis ficar sozinha hoje à noite, eu só estou respeitando isso. Ela começou a dizer outra coisa, mas eu desliguei, coloquei o telefone no silencioso e fui dormir. A Tiffany chegou em casa por volta das 2 da manhã, ouvi a porta bater, ouvi ela tropeçando no escuro, xingando baixinho, provavelmente tentando entender o que tinha acontecido. Ela entrou no quarto. Mike. Eu fingi estar dormindo. Mike, eu sei que você está acordado. Não me mexi. Ela bufou e foi para o banheiro, água correndo, portas do armário abrindo e fechando com força desnecessária. 10 minutos depois ela se deitou na cama do lado dela, não disse mais nada e apagou, fria em poucos minutos. Esperei até as 8, levantei em silêncio, fiz café. O apartamento estava exatamente igual a quando ela tinha saído para a festa. Coloquei o aviso sobre o balcão da cozinha, onde ela veria logo de cara, bem ao lado do carregador do celular, impossível não ver. Depois peguei minha bolsa de trabalho e saí para o turno. Quando voltei naquela noite por volta das 6, o apartamento estava uma bagunça. A Tiffany estava sentada no sofá com o aviso na mão, os olhos vermelhos. A Ariana estava lá também, sentada ao lado dela. As duas levantaram o olhar quando eu entrei. O que é isso?
A Tiffany levantou o papel. Um aviso para desocupar, você tem 30 dias. Você não pode me expulsar, eu moro aqui. Seu nome não está no contrato. Eu posso e vou. A Ariana se levantou. Isso é ilegal, você não pode simplesmente despejar ela sem aviso. 30 dias é o que eu estou dando. Isso é abuso, a Ariana disse com o celular na mão, gravando. Você está deixando ela sem casa porque ela quis fazer networking numa festa, você é um narcisista controlador. O nome dela não está no contrato. Eu estou pagando as contas dela há 6 meses enquanto ela não faz nada. Ontem à noite ela me pediu para fingir que não estávamos juntos para poder flertar com outros homens. Eu não sou controlador, eu terminei. A Ariana continuou gravando, mas não teve resposta. A Tiffany se levantou. Você está mesmo fazendo isso por causa de uma noite? Não é sobre uma noite, é sobre 24 meses sendo seu caixa eletrônico enquanto você decidia se podia me trocar por algo melhor. Agora você decidiu, pode seguir em frente. Eu não estava tentando te trocar. Networking pedindo para eu agir como se não existisse? Isso era estratégia. Legal. Aqui está a minha. Tirei um papel dobrado do bolso. Isto é um aviso por escrito de que você não tem mais permissão para usar o Mazda. Vou pegar o carro de volta amanhã de manhã. O rosto dela ficou branco. Você não pode tirar meu carro. Não é seu carro, nunca foi. Confere a documentação. A Ariana entrou no meio. Isso é roubo. É minha propriedade, eu só estou pegando de volta o que é meu. A Tiffany começou a chorar, lágrimas de verdade dessa vez. Mike, por favor não faz isso, me desculpa. Eu errei, não estava pensando. Eu conserto tudo, só não me expulsa, não tira o carro, eu preciso dele para entrevistas de emprego. Que entrevistas? Ela parou. Tenho me candidatado. Onde? Em lugares diferentes, online. Diz um. Silêncio. Foi o que eu pensei. Você tem 30 dias. Sugiro que use esse tempo sendo produtiva. Passei por elas, fui para o quarto e fechei a porta, tranquei. Eu ouvi as duas falando em vozes baixas e urgentes do outro lado, a voz da Ariana ficando mais alta, a Tiffany chorando mais forte. Coloquei os fones de ouvido e liguei um podcast, abafei tudo. 1 hora depois alguém bateu. Mike, abre a porta. Ocupado. Precisamos conversar sobre isso. Não há nada para conversar, 30 dias. Mais batidas, mais fortes. Mike. Aumentei o volume. Elas desistiram. Eventualmente ouvi a porta do apartamento abrir e fechar, ouvi um par de passos indo embora. A Tiffany ainda estava lá na manhã seguinte. Acordei cedo, 6 da manhã. A Tiffany ainda dormia no quarto. Peguei minhas chaves e o jogo reserva do Mazda da gaveta onde eu guardava, desci para a garagem. O carro estava no lugar de sempre, no terceiro andar, sob as luzes fluorescentes que zumbiam e piscavam. Destranquei, o interior ainda tinha as coisas dela, copos de café nos porta-copos, recibos no bolso da porta, uma jaqueta no banco de trás. Liguei o carro, deixei aquecer por 1 minuto, depois dirigi até um pátio seguro perto da oficina de um amigo, onde às vezes guardo equipamentos. Liguei antes, ele já me esperava, me deu uma vaga no fundo, coberta e protegida. Estacionei, tranquei, coloquei as chaves no bolso. Tudo levou 15 minutos. Sem drama, sem confronto, só meu nome, minhas chaves, meu carro. Voltei de aplicativo para o apartamento. Quando entrei, a Tiffany já estava acordada, em pé na sala, com as roupas do dia anterior, com cara de pânico, cabelo todo bagunçado, maquiagem borrada. Ela claramente tinha acabado de acordar e percebido que o carro tinha sumido. Onde está o Mazda? Eu te disse ontem, peguei de volta. Ela me encarou, percebendo que eu não estava blefando, não estava negociando, apenas impondo limites. Ela voltou para o quarto e bateu à porta. Fiz café, me arrumei para o trabalho. Por volta das 9, ouvi ela sair. Estava sentada no sofá com o celular, os olhos ainda inchados. Ela olhou para mim. A gente pode falar sobre isso como adultos, por favor? Claro. Qual é o seu plano para os próximos 30 dias? Eu não tenho um plano, não tenho para onde ir. Então é melhor começar a pensar nisso. Mike, eu sinto muito, de verdade. Foi estúpido. Eu estava tentando impressionar pessoas que não importam. Você não pode simplesmente me jogar na rua. Você não está na rua, você tem 1 mês, mais do que tempo suficiente para encontrar um quarto em algum lugar, arrumar um emprego, se virar. Eu não tenho dinheiro para um depósito. Peguei água na geladeira e voltei para o quarto. No terceiro dia liguei para o Damon. Ela ainda está aqui, eu disse. Não arrumou uma única coisa, só fica sentada no sofá mandando mensagem para as pessoas. A Ariana já veio 2 vezes, claramente planejando alguma coisa.
Você precisa de alguém aí, o Damon disse, testemunha, segurança, para que ela não possa dizer que você a ameaçou ou inventar qualquer história que esteja preparando. Você está se oferecendo? Eu fico no seu sofá por uma semana ou duas, ajudo, garanto que tudo fique documentado e dentro da lei. Me dá uma hora. O Damon apareceu com uma bolsa esportiva e as coisas da academia. Ele passou pela Tiffany, que estava no sofá, e largou a bolsa perto da porta. E aí, Mike, valeu por deixar eu ficar um tempo. A Tiffany encarou ele. O que ele está fazendo aqui? Ele vai ficar aqui por um tempo. Não tem espaço. Ele usa o sofá. Então eu uso o sofá. Uso o quarto, é onde a maioria das pessoas dorme mesmo. Ela pegou o telefone e foi para o quarto, batendo a porta. O Damon se instalou. Ele simplesmente estava ali, presente, uma testemunha de tudo o que acontecia. Ele treinava de manhã, ocupava espaço na cozinha, preparava comida, assistia TV, existia. Mas a presença dele mudou tudo. A Tiffany não conseguia me encurralar sozinho, não conseguia chorar ou manipular sem alguém ver, não conseguia inventar histórias sobre o que eu disse ou fiz porque sempre havia uma testemunha. Não podia dizer que eu a ameaçava ou controlava quando o Damon estava ali, me vendo viver minha vida normal. Ele era proteção, documentação, um seguro contra qualquer narrativa que ela tentasse criar depois. A Ariana odiou isso imediatamente. A Tiffany tentou coexistir no começo. Saía de manhã e o Damon estava no sofá. Tentava usar a cozinha e ele estava fazendo o café da manhã. Coisas normais de colegas de casa. Mas a presença dele deixava tudo desconfortável para ela. Ela pedia para ele fazer menos barulho, ele concordava. Ela reclamava que ele ocupava espaço, ele oferecia coordenar horários. Ela começou a se sentir uma visitante em um lugar que vinha tratando como se fosse dela. Uma manhã ela pediu comida por aplicativo. O Damon comentou, mais $40 em comida pronta. Cuida da sua vida. Só dizendo que isso soma rápido. Ela se retirou para o quarto, irritada. O Damon olhou para mim e deu de ombros. Recado dado sem agressividade. No quinto dia ela tentou outra abordagem. Saiu de manhã sendo simpática, ofereceu fazer café da manhã para o Damon. Ele recusou, disse que seguia um plano de macros muito específico. Ela ofereceu arrumar as coisas da academia dele. Ele disse que gostava delas onde estavam. Ela finalmente explodiu. Por que você está agindo assim? Assim como? Hostil, rude. Eu não estou sendo hostil, só estou vivendo minha vida. Você é quem tem um problema com isso. Você está tentando me deixar desconfortável. Eu estou tentando existir no apartamento do meu amigo. Você é a colega de casa temporária aqui, não eu. Eu não sou temporária. Sou a namorada dele, ex-namorada, o Damon corrigiu. Ela olhou para mim. Eu não discordei. Naquela noite cheguei do trabalho e encontrei a Ariana no apartamento. Ela estava sentada no sofá ao lado da Tiffany. O Damon estava na cozinha fazendo um shake de proteína que cheirava a meia de academia e tristeza. Precisamos conversar, a Ariana disse quando me viu. Não, não precisamos. Sim, precisamos. Não. Sim. Essa situação é inaceitável. Você está assediando ela. Está criando um ambiente hostil. Você trouxe seu amigo aqui especificamente para atormentá-la. Isso é ilegal. É meu apartamento. Posso ter quem eu quiser aqui. Não se a intenção for assediar. A intenção é ter meu amigo morando comigo. Se isso deixa ela desconfortável, ela pode sair antes. Caso contrário, ainda restam 25 dias. A Ariana se levantou. Você é um idiota. Você sabe disso? A Tiffany te amava. Ela estava construindo uma vida com você e você está jogando tudo fora porque ela queria seguir a carreira dela. A carreira dela é ficar sentada no meu sofá gastando meu dinheiro enquanto finge ser influenciadora. Isso era um hobby que eu estava financiando. Ela estava criando conteúdo. Estava criando dívida. O Damon bufou da cozinha. A Ariana lançou um olhar fulminante para ele. Ele ergueu o shake em um brinde irônico. Isso é inútil, a Ariana disse. Vamos embora. Você não precisa ficar aqui sendo desrespeitada. Para onde eu vou? Para minha casa. Você pode dormir no meu sofá até resolver alguma coisa. A Tiffany olhou para mim, esperando que eu pedisse para ela ficar, que eu mudasse de ideia. Eu não fiz nada. Ela pegou a bolsa e seguiu a Ariana para fora, batendo a porta com força suficiente para tremer o batente. O Damon saiu da cozinha. Acha que ela vai embora de verdade? Não. Ela volta hoje à noite. O lugar da Ariana é minúsculo e os pais dela estão lá. Ela não vai ficar muito tempo. Por quanto tempo vamos jogar esse jogo? Pelo tempo que for preciso. Ele assentiu. Vou ficar por aqui.
A Tiffany voltou 4 horas depois. Não disse nada. Foi direto para o quarto e trancou a porta. Eu conseguia ouvir ela ao telefone falando com alguém, provavelmente a Ariana, dando apoio. Na semana seguinte, o Damon e eu vivemos normalmente. Às vezes alguns amigos vinham assistir a um jogo. Eu cozinhava nos horários que davam certo com meus turnos. A Tiffany tentou de tudo: silêncio, gentileza, oferecer ajuda no apartamento. Nada mudou a contagem regressiva. Ela tinha dias restantes e nenhum lugar para ir. Perguntava por que eu não podia simplesmente perdoar e seguir em frente. Eu só apontava para o aviso. 20 dias restantes, 19, 18. A Ariana começou a aparecer mais. Chegava sem avisar e ficava por horas. As duas se sentavam no quarto com a porta fechada, tendo conversas altas claramente feitas para que ouvíssemos. Ele é um psicopata, é assim que abusadores agem. Eu não entendo como ele pode fazer isso. O Damon aumentava a música. Depois de uma semana disso, as coisas pioraram. No 12º dia, cheguei do trabalho e encontrei a Ariana na cozinha, cozinhando, usando minhas compras, minhas panelas, meu fogão. Ela estava com o celular apoiado no balcão, gravando, fazendo algum tipo de conteúdo sobre apoiar amigos em momentos difíceis. O que você está fazendo? Eu perguntei. Ela não parou de mexer o que estava na frigideira. Fazendo jantar para Tiffany. Ela precisa comer, não tem feito uma refeição de verdade há dias, por que você não deixa ela usar a cozinha? Isso não é verdade. Ela pode usar a cozinha quando quiser. Ela só escolhe não usar, porque seu amigo está sempre aqui ocupando todo o espaço. É o espaço dele para ocupar. Ele mora aqui. Ela não. Ela mora aqui. Não por muito tempo. E essas compras que você está usando são minhas. Eu não lembro de ter te dado permissão. A Ariana desligou o fogão, cruzou os braços. Meu Deus, você vai negar comida para ela agora? Isso é abuso. Isso é meu dinheiro, minhas compras. Se você quer alimentar ela, traga sua própria comida. Isso é insano. Você está controlando cada aspecto da vida dela, para onde ela pode ir, o que ela pode comer, quem pode visitá-la. Isso é abuso clássico. O Damon apareceu no corredor, ele estava no quarto e provavelmente ouviu tudo. Ei, você precisa ir embora. Com licença? Lugar do Mike, regras do Mike. Você não está no contrato, não foi convidada. Está usando a comida dele sem permissão. Isso é furto. Sai daqui. Eu estou aqui apoiando minha amiga. Ótimo, faz isso em outro lugar, de preferência em algum lugar que não seja propriedade privada onde você está invadindo. A Ariana olhou para a Tiffany, que tinha saído do quarto, cabelo todo bagunçado, claramente estava lá dentro havia dias. Você está ouvindo isso? Eles estão se juntando contra mim. A Tiffany não pode mais convidar pessoas, eu disse. Ela não é residente, está apenas cumprindo um período de aviso. Sem visitas. Essa é a regra. Você não pode fazer isso. Posso e estou fazendo. Tirei o celular do bolso. Você tem 2 minutos para sair ou eu chamo a polícia por invasão de propriedade. A Ariana pegou a bolsa. Você é patético, os dois. Ela foi embora. A Tiffany seguiu ela para o corredor. Eu conseguia ouvir as duas falando, a voz da Ariana ficando cada vez mais aguda. As duas foram embora. Acha que essa foi a última vez que vemos a Ariana? O Damon perguntou. Nem chance. Eu estava certo. No dia seguinte, eu estava no trabalho quando Damon me mandou mensagem. A Ariana apareceu com um cara, diz que é o irmão advogado dela, quer discutir os direitos da Tiffany. Diz para ele me mandar um e-mail. Não vou discutir nada sem documentação. 10 minutos depois, recebi um e-mail de uma conta chamada ariana.anderson.legal. A mensagem tinha 3 parágrafos de juridiquês sobre direitos de inquilinos, despejo indireto e ambiente hostil, palavras grandes, zero substância. Citava casos que não existiam e leis que não se aplicavam. Parecia que alguém tinha pesquisado carta de defesa contra despejo e copiado e colado o primeiro resultado sem ler. Terminava exigindo que eu retirasse o aviso e permitisse que a Tiffany permanecesse no apartamento por tempo indeterminado. Também exigia que eu removesse o Damon imediatamente do imóvel, pagasse as despesas de mudança da Tiffany quando ela decidisse sair nos próprios termos e a reembolsasse por sofrimento emocional. O valor do sofrimento emocional, $50.000. Encaminhei o e-mail para um amigo que realmente é advogado, trabalha com direito de família. Ele me ligou 20 minutos depois, rindo tanto que mal conseguia falar. Essa é a pior carta jurídica falsa que eu já vi. Quem escreveu isso assistiu televisão demais. Nada disso se sustenta, os casos citados não existem, as leis foram completamente aplicadas de forma errada e pedir 50 mil por sofrimento emocional, em que universo? Então posso simplesmente ignorar.
Na verdade, você poderia denunciar quem enviou isso por exercício ilegal da advocacia, mas isso parece mais dor de cabeça do que vale a pena. Concordei. Respondi ao e-mail com uma única linha. Tiffany tem 18 dias restantes no aviso por escrito, que eu entreguei. Depois disso, seguirei com o processo adequado. Qualquer novo contato de pessoas não licenciadas fingindo fornecer aconselhamento jurídico será denunciado à Ordem dos Advogados do Estado. Ela não respondeu. Mas naquela noite ela voltou ao apartamento, dessa vez com a Tiffany e uma energia completamente diferente. Nós não vamos sair, a Ariana anunciou quando eu entrei. Ela estava sentada no meu sofá como se fosse dona do lugar. Se você quer ela fora, vai ter que remover fisicamente, e então vamos prestar queixa por agressão, lesão corporal, o que der pra colar. O Damon saiu do quarto, tinha cochilado. Ele olhou para Ariana, depois para Tiffany. Ah, que bom, vocês voltaram. Eu estava com medo de vocês terem encontrado um lugar melhor para dormir. Nós não vamos sair, a Tiffany disse, braços cruzados, tentando parecer durona. Esta é a minha casa. Você não pode me obrigar a sair. 16 dias, eu disse. Depois disso vira uma remoção oficial pelos tribunais. Boa sorte com isso, a Ariana disse. Vamos tornar isso tão caro e demorado que você vai desistir. Ok. Fui até a cozinha, fiz um sanduíche. O Damon ligou a TV, ficamos assistindo a um programa. A Ariana e a Tiffany ficaram no outro sofá, cochichando e tramando. Depois de 1 hora, elas foram embora. Estão blefando, o Damon disse. A Ariana está tentando bancar a durona, mas não tem nada. Ela nem é advogada. Ela só é barulhenta. Eu sei. Quanto tempo mais você aguenta isso? O tempo que for preciso. Eu não sou quem precisa estar em outro lugar. No 15º dia, a Tiffany parou de sair do quarto. Ela pediu um colchão inflável online e montou lá dentro, mandou entregar compras e ficou ali por dias seguidos. O quarto virou o bunker dela. O Damon achou isso hilário. Ela literalmente está acampando em um quarto que não é dela. Isso é insano. Ela está esperando que eu ceda. No 18º dia, a Ariana apareceu com reforços, 3 outras amigas da Tiffany, garotas que eu tinha encontrado 1 ou 2 vezes em jantares em grupo que eu paguei. Elas entraram no apartamento como se estivessem organizando uma intervenção, como se tudo tivesse sido planejado e coordenado. Todas pareciam prontas para a batalha. O Damon estava no sofá jogando videogame, fone de ouvido, falando com gente online. Ele pausou quando elas entraram, tirou o fone, olhou para mim, olhou para elas, colocou o fone de volta e continuou jogando. Uma delas, uma garota chamada Carmen, deu um passo à frente. Ela já estava com o celular gravando, construindo conteúdo. Estamos aqui para documentar o abuso, ela disse, como se estivesse lendo um roteiro. A Tiffany tem vivido com medo. Você criou um ambiente inseguro. Você negou necessidades básicas a ela. Você trouxe pessoas de fora especificamente para atormentá-la. Nós somos testemunhas, estamos documentando tudo. E isso vai ser visto. Testemunhas de quê? Eu perguntei. Ela gesticulou ao redor do apartamento. Tudo isso, o ambiente hostil, o assédio, o abuso. Tudo o que eu fiz está dentro dos meus direitos como único titular do contrato. Você tirou o carro dela. Meu carro, legalmente, é meu. O Damon se levantou, ele já tinha ouvido o suficiente. Deixa eu explicar isso bem claro. O Mike pagou tudo por 2 anos. A Tiffany não contribuiu com nada. Agora ela está brava porque a vida grátis acabou. Isso se chama consequência. Se ela se sente assediada, ela pode ir embora. A Carmen continuou gravando. Vamos postar isso. Todo mundo precisa ver que tipo de pessoa você é, fique à vontade. Elas não esperavam por essa. A gravação parou. Você vai se arrepender disso, a Ariana disse. Quando todo mundo vir o que você fez, como tratou ela, você vai ser cancelado. O Damon riu. Cancelado por quem? Seus 900 seguidores robôs? É, o Mike está realmente preocupado com isso. O rosto da Ariana ficou vermelho. Ela pegou o telefone. Vamos embora. Isso é perda de tempo. O grupo saiu. A Tiffany ficou no quarto, nem saiu para se defender. Naquela noite eu ouvi ela ao telefone chorando. Ela estava falando com a mãe. Eu peguei trechos pela porta. Eu não sei o que fazer, não tenho para onde ir. Ele está mesmo me expulsando. Eu achei que ele estava blefando, mas não está. Ele me entregou os papéis. O amigo dele está morando aqui, tornando tudo impossível. Eu nem consigo usar o banheiro sem ele estar lá antes. Mãe, eu não tenho dinheiro. Não consigo pagar nada. Posso voltar para casa? Houve uma longa pausa.
Eu consegui imaginar a resposta da mãe dela, a decepção, o eu te avisei. Eu sei, eu estraguei tudo. Mas eu não achei que ele faria isso. Eu pensei que a gente brigaria, depois faria as pazes e resolveria, como sempre. Outra pausa, mais longa dessa vez. Não. Eu entendo, você não tem espaço. Tudo bem. Eu não estou pedindo para voltar permanentemente, só por algumas semanas enquanto tento resolver alguma coisa. Mais silêncio. Ok. Ok, eu vou dar um jeito. Obrigada mesmo assim. Ela desligou. Ouvi algo bater na parede, provavelmente o telefone. Ouvi ela se mexendo pelo quarto, abrindo e fechando gavetas. Finalmente arrumando as coisas, arrumando de verdade. Dessa vez eu não senti nada, nenhuma satisfação, nenhuma culpa, apenas a certeza silenciosa de que ela tinha feito isso consigo mesma. Na manhã seguinte acordei e a encontrei na cozinha. Ela parecia péssima, tinha passado a noite acordada. As mãos tremiam enquanto fazia café, mas tremiam tanto que mal conseguia segurar a caneca. Vou ficar um tempo na casa da Carmen, ela disse, derrotada, até eu conseguir resolver alguma coisa. Ela disse que posso dormir no sofá dela por algumas semanas, tudo bem? Posso levar algumas coisas da cozinha? Não. Ela assentiu, não discutiu. E a TV do quarto? É minha. Os lençóis? Eu comprei. Ela estava se agarrando a qualquer coisa que pudesse levar. 2 anos morando ali ela quase não possuía nada, só roupas, alguma maquiagem, itens pessoais aleatórios. Todo o resto era meu. Me desculpa, ela disse, finalmente. Eu cometi um erro e entendo por que você está fazendo isso. Entendo mesmo. Mas nunca achei que você realmente levaria isso até o fim. Achei que você me amava demais para seguir adiante. Esse é o problema, eu disse. Ela não teve resposta para isso. Só ficou ali olhando para o chão, para os próprios pés, para o pó de café que tinha derramado. Ela voltou para o quarto e começou a levar sacos de lixo cheios de roupas até a porta. Fez 3 viagens. A vida inteira dela cabia em sacos de lixo. O Damon ajudou a levar os últimos sacos até o carro da Ariana, não porque sentisse pena, mas porque isso faria tudo acabar mais rápido. Eu observei pela janela, vi ela colocando os sacos no porta-malas, no banco de trás, vi a Ariana ali oferecendo apoio moral, provavelmente já planejando como distorcer essa história. Quando terminou, ela ficou parada na porta com tudo o que possuía em sacos de lixo. Vou precisar do Marda para levar minhas coisas, ela disse. Não, Mike, por favor, só hoje. Eu devolvo depois. Não. Ele fica comigo. O carro da Ariana está lá embaixo. Dá um jeito. Ela me olhou mais uma vez, esperando que eu amolecesse. Eu não. Amoleci. Ela foi embora, a porta se fechou atrás dela, sem bater. O Damon se jogou no sofá. Finalmente. Eu caminhei pelo apartamento. Ele parecia maior, mais silencioso, vazio de um jeito bom. As coisas dela tinham ido embora, o caos tinha ido embora. Eu tinha meu espaço de volta. 2 dias depois de a Tiffany sair, recebi uma mensagem de voz da mãe dela. Mike, aqui é a Helena. Eu só queria dizer que sinto muito por como tudo terminou. Ela me contou o que aconteceu, o que pediu para você fazer. Aquilo foi errado. Você foi bom para ela e ela se aproveitou disso. Você não merecia isso. A Helena sempre foi correta comigo. Ela me respeitava e sempre dizia o quanto era grata por a Tiffany ter encontrado um cara como eu. Então respondi com uma única mensagem. Está tudo bem, Helena. Eu só não quero mais drama. Espero que ela encontre o que estiver procurando. A semana seguinte foi tranquila. Troquei as fechaduras. O Damon voltou para a casa dele. O apartamento voltou ao normal. 2 semanas depois, eu estava no mercado quando encontrei a Carmen. Ela me viu, congelou, depois veio até mim. Oi, oi. Ela pegou algumas maçãs. Como a Tiffany está? Eu perguntei. Ela está bem. Conseguiu um emprego em um call center. Se mudou para uma casa com 4 colegas. Isso é bom. A Carmen parecia desconfortável. Olha, eu estava lá naquele dia porque a Ariana pediu que eu fosse, mas depois de ver o que realmente estava acontecendo, eu me senti mal. A Tiffany admitiu que pediu para você fingir que não estavam juntos. Ela só achou que você nunca levaria isso adiante. Todo mundo acha isso até estar segurando o aviso. Eu só queria dizer que sinto muito por ter aparecido. Eu devia ter feito mais perguntas. Ficamos ali de forma constrangedora. Ela pergunta de você às vezes, a Carmen disse, quer saber se você está saindo com alguém. Acho que ela pensou que você voltaria. Isso não vai acontecer. Eu imaginei. A Carmen foi em direção ao caixa. Se cuida, Mike.
3 semanas depois disso, eu estava em um jogo do Chiefs com o Damon e alguns caras do trabalho, comendo comida caríssima de estádio, gritando com os árbitros. Eu estava pegando comida quando a vi. Tiffany. 3 sessões adiante, com a Ariana e algum cara, tirando selfies. Ela me viu. Nossos olhares se cruzaram por 3 segundos. Eu assenti com a cabeça e continuei andando. Sem raiva. Voltei para o meu lugar. O Damon percebeu. Tudo bem? Ele me entregou uma bebida. Batemos as latas e assistimos ao jogo. Naquela noite dirigi até meu apartamento, fiz jantar e fui dormir cedo. A vida tinha voltado ao normal, do tipo bom, em que você não está constantemente administrando o caos de outra pessoa. Pensei naquele momento no caminhão, em como deveria ter sido humilhante. Em vez disso, ele me mostrou exatamente quanto eu valia para ela. Eu não era o vilão. Eu era apenas um cara que conhecia o próprio valor e se recusou a aceitar menos.